Olá pessoal, meu nome é Carolina Aquino, sou professora do Departamento de Geologia da UFPR e hoje vou apresentar a aula O Ciclo das Rochas. O objetivo principal dessa aula é apresentar o conteúdo para dar subsídios na compreensão da dinâmica e evolução da Terra através da gênese dos diferentes tipos de rocha e suas inter-relações. O conteúdo desta aula está dividido em 5 tópicos principais: Sistema Terra, divisão interna da Terra, tectônica de placas, tipos de rochas e os ciclos das rochas propriamente dito. Essa aula foi subdividida dessa maneira porque, para conseguir compreender essas relações associadas ao ciclo das rochas, é necessário ter um conhecimento básico de todos os tópicos apresentados. Bom, o Sistema Terra. Primeiramente, antes de ver a relação do Sistema Terra, temos que definir o que é um sistema e qual tipo de sistema ele está enquadrado. Sistema, então, é um conjunto de elementos que interagem entre si, realizando trocas com interações uns com os outros. E, basicamente, existem 3 tipos de sistema. Um sistema isolado, onde a troca de energia e matéria é isolada, ou seja, não há troca. O sistema fechado, onde essa troca de energia e matéria é bastante restrita. E o sistema aberto, onde é livre essa troca de energia e matéria com o meio. O nosso planeta, então, ele é um sistema aberto. Ele está constantemente trocando energia e massa com todo o cosmos. Ele é dinâmico, ele é vivo. Esse sistema, por sua vez, é bastante complexo, que interage com uma gama de subsistemas ou geossistemas. A atmosfera, que é tudo que é gasoso. A biosfera, que é tudo que é vida. A hidrosfera, que é toda a parte que contém água. E a geosfera, que é toda a parte mineral rochosa, tanto interna quanto externa. Toda essa interação entre os geossistemas é bastante significativa para o funcionamento do nosso planeta. Por exemplo, a geosfera está em constante troca gasosa com a atmosfera. Já com a biosfera, há uma constante troca de matéria orgânica e matéria mineral. A hidrosfera é bastante importante na alteração das rochas e no transporte de sedimentos. Agregando todas essas interações à tectônica de placas, que falaremos no decorrer dessa aula, temos o ciclo das rochas. Nessa figura, já conseguimos observar essas interações na qual cada parte tem a sua importância na evolução do nosso planeta ao longo do tempo geológico. Por exemplo, a atmosfera provocando o intemperismo, a hidrosfera fazendo o transporte e deposição dos sedimentos e a geosfera com essa dinâmica interna e externa fazendo parte desse ciclo das rochas. Mas como é a divisão interna da Terra? O nosso planeta não é uma bola sólida e rígida. Internamente, ele também está em constante movimento e o material é diferente em cada porção. A Terra pode ser subdividida de acordo com as suas propriedades químicas e físicas, ou seja, de acordo com a sua composição química e de acordo com o comportamento do material, seja ele sólido ou líquido. De acordo com a composição química, temos o núcleo, composto por ferro e níquel, o manto, composto por ferro, níquel e magnésio, entre outros elementos mais pesados, e a crosta, composta então por elementos mais leves, como sílica, sódio, potássio, entre outros. Já de acordo com as propriedades físicas, temos a endosfera, que é composta pelo núcleo interno, que é sólido, o núcleo externo, que é líquido, a mesosfera, que é composta pelo manto, que tem um comportamento sólido, a astenosfera, também composta pelo manto, porém tendo um comportamento um pouco mais dúctil e plástico, mas também ainda sendo sólida, e a litosfera, que é essa parte mais externa, que é composta pela crosta terrestre, mais a porção superior do manto, tem um comportamento sólido, porém ela é rígida. Essas propriedades são super importantes para o entendimento da tectônica de placas. Mas o que é a tectônica de placas?
Então, a litosfera, que tem um comportamento sólido e rígido, é composto pela crosta, tanto continental como oceânica, e mais uma porção superior do manto. A litosfera não é uma placa inteira, ela é bastante fragmentada, e esses pedaços são chamados então de placas tectônicas. As placas tectônicas estão dançando sobre um material que, apesar de sólido, tem um comportamento plástico, que é a astenosfera. Junto dão origem à deriva continental, ou seja, a migração dessa placa na superfície do planeta ao longo do tempo geológico. Mas como as placas tectônicas se movimentam? Vejam essa panela de água no fogo. O que acontece com a água quando é aquecida? A água quente acende e a água que está mais fria na superfície afunda, gerando então correntes de convecção. Essa analogia pode ser aplicada para o nosso planeta, e a fonte de calor que libera energia térmica é derivada do interior da Terra, pelo núcleo e pelo manto. Porções mais aquecidas do manto acende e as porções mais resfriadas das áreas mais superficiais afundam. Essas correntes de convecção são as responsáveis pela movimentação das placas tectônicas ao longo do globo. Zonas de ascensão são responsáveis pelo afastamento das placas e as zonas que afundam formam as zonas de subducção, que é responsável pelo movimento de aproximação das placas. Essas zonas são os locais onde a crosta mais fria e densa subducta e é levada e consumida no interior da Terra. O ciclo de Wilson é um ciclo completo de formação, desenvolvimento e fechamento de um oceano relacionado à tectônica de placa. Ele ilustra bem o ciclo das rochas, ou seja, essa inter-relação entre todos os tipos de rocha associado com o clima e a tectônica de placa. O ciclo de Wilson pode ser resumido em 7 etapas. A primeira etapa é caracterizada pela quebra, ou seja, pelo início da separação de um supercontinente por um processo chamado rifteamento. Na etapa 2, com essa quebra e a abertura desse supercontinente, começa a se originar lagos e um oceano juvenil. A etapa 3 consiste na continuidade dessa abertura e o desenvolvimento pleno de uma bacia oceânica e o estabelecimento de uma crosta oceânica. No 4, com o afastamento da crosta oceânica gerada, ela acaba ficando mais fria e mais pesada, e quando encontra uma crosta continental que é mais leve, a crosta oceânica afunda, gerando uma zona de subducção. Há uma inversão na movimentação das placas, que antes estavam se afastando e agora começam a se aproximar. Na etapa 5, ocorre o choque entre duas crostas continentais e o completo fechamento dessa bacia oceânica e a formação de um novo supercontinente. Esse supercontinente gerado pode ficar estável e, após algum período de quiescência, o ciclo pode recomeçar com um novo processo de rifteamento. O ciclo completo de Wilson tem aproximadamente 500 milhões de anos de duração. É possível observar parte do ciclo de Wilson ocorrendo ao longo do globo. A etapa de rifteamento é exemplificada na região do Rift Valley na África. Já o Mar Vermelho é um exemplo da etapa 2. O Oceano Atlântico é correlacionado à etapa 3 e a Cordilheira Mesoceânica é a cicatriz do processo de rifteamento da etapa 1. Zonas de subducção é exemplificada pelo Círculo de Fogo do Pacífico, e o choque das duas crostas continentais é apresentada pela cadeia de montanhas do Himalaia. Tipos de rochas. Os 3 tipos de rochas são rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Esse quadro ilustra genericamente a origem do material e o processo geológico associado à gênese de cada tipo de rocha. Para as rochas ígneas, a fusão de rochas na crosta profunda e quente e no manto superior é a origem do material. Já o processo geológico associado é a cristalização, ou seja, a solidificação do magma ou da lava. Intemperismo e erosão das rochas de superfície é a origem do material para as rochas sedimentares. O processo geológico é o transporte, deposição,
compactação e cimentação e litificação para a geração de uma rocha sedimentar. Rochas pré-existentes que sofrem altas pressões e temperatura na crosta profunda e no manto superior é a origem do material para as rochas metamórficas. Cristalização de novos minerais no estado sólido, ou seja, sem fundi-los, é o processo geológico para a formação da rocha metamórfica. Rochas ígneas, também conhecidas como rochas magmáticas, têm a sua gênese associada ao resfriamento do magma. O tamanho dos cristais é proporcional ao tempo de resfriamento desse material. Se o resfriamento é muito rápido, não dá tempo dos cristais se desenvolverem, ficando de tamanho diminuto. E se o resfriamento é lento, os cristais são mais bem desenvolvidos e podem ser frequentemente observados a olho nu. As rochas ígneas podem ser classificadas de acordo com seu tipo de ocorrência e origem, sendo as rochas intrusivas ou plutônicas e as rochas extrusivas ou vulcânicas. As rochas ígneas intrusivas são as rochas que têm a sua gênese associada à ascensão do magma para regiões de mais baixa pressão. O magma se aloja, ou seja, intrude em porções da crosta em subsuperfície. A mudança de temperatura não é tão extrema e o resfriamento do material se dá de forma lenta, o que possibilita o desenvolvimento e crescimento dos cristais, que podem ser observados a olho nu em amostras. O granito é um exemplo de rocha ígnea extrusiva. As rochas extrusivas ou vulcânicas possuem a sua origem associada à ascensão do magma até a superfície a partir de vulcões ou fissuras. As rochas se formam pelo resfriamento rápido do material em superfície, o que inibe o crescimento dos cristais, deixando-os com tamanho bastante diminuto. Quando o resfriamento é muito rápido, a rocha pode apresentar uma textura vítrea. O basalto é um exemplo desse tipo de rocha extrusiva. Outro tipo de rocha são as rochas sedimentares. Essas rochas, genericamente falando, se formam pela desagregação do material de uma rocha pré-existente, que são transportados e depositados em depressões, e posteriormente são compactados e litificados. Essas rochas são formadas por sedimentos e refletem o ambiente deposicional na época da sedimentação, ou seja, podem representar um lago, um rio ou até mesmo um ambiente marinho. Essas rochas são formadas a partir do intemperismo de uma rocha qualquer e erosão, formando sedimentos. Essas partículas são transportadas por um agente de transporte que pode ser a água, o gelo, uma geleira ou o próprio vento. Os sedimentos são depositados em depressões e, com o contínuo soterramento dessas partículas, elas sofrem a compactação e a cimentação num processo chamado diagênese, para enfim se transformar em uma rocha sedimentar. As rochas sedimentares são classificadas de acordo com a sua granulometria e litologia, sendo elas os argilitos, quando essas rochas são formadas por partículas do tamanho argila, siltitos, arenitos, conglomerados, quando são formados por cascalho, e carbonatos, quando são formados por partículas carbonáticas. Mas isso, em mais detalhe, vocês verão no módulo Rochas Sedimentares desse curso. Já as rochas metamórficas são todas as rochas que se modificaram pelo aumento da temperatura e pressão e se transformaram em outra rocha no estado sólido, ou seja, o material não chega a fundir. O aumento da pressão e da temperatura pode ter diferentes origens, desde impacto de meteorito até o choque de duas placas tectônicas. Essa metamorfose origina rochas com uma assembleia mineral e características bastante distintas da rocha original. Essas rochas são classificadas de acordo com seu grau metamórfico, ou seja, de acordo com o quanto de aumento de temperatura e pressão essa rocha sofreu. Simplificadamente, temos do menor grau para o maior grau a ardósia, o filito, o xisto e o gneiss. Bom, agora que relembramos alguns conceitos básicos, podemos entrar no ciclo das rochas. Esse ciclo
é um processo, como o nome já diz, cíclico. Ele é contínuo e ele é infinito. O ciclo das rochas compreende processos geológicos envolvidos na formação e destruição das rochas. A grosso modo, esse ciclo é a interação da dinâmica externa e interna da Terra, ou seja, a relação do clima atuando nas rochas associada à tectônica de placas ao longo do tempo geológico. Esse ciclo pode se iniciar por qualquer tipo de rocha, seja ela sedimentar, ígnea ou metamórfica. Cada uma dessas rochas pode se transformar em qualquer outra, dependendo exclusivamente do processo a que for submetida. A figura mostra essa complexidade do ciclo das rochas e as inter-relações genéticas de cada tipo associada a um processo geológico. Como eu disse, esse ciclo é contínuo, e enquanto existir a tectônica de placas, ele pode ser considerado infinito, o que torna uma característica única do nosso planeta. Vamos começar o ciclo das rochas pela formação de uma rocha sedimentar. Temos uma área-fonte, que pode ser qualquer tipo de rocha, e pela ação do clima, essa rocha irá sofrer o intemperismo e erosão. Os sedimentos formados serão transportados e depositados, e com o soterramento, a temperatura e a pressão vai aumentar, e os sedimentos vão ser compactados e cimentados, até virar uma rocha sedimentar. Pela tectônica de placas, essas rochas podem sofrer soerguimento e formar uma montanha que irá sofrer intemperismo até formar outra rocha sedimentar. Porém, se a compactação e o soterramento continuar, o aumento da temperatura e da pressão pode chegar na janela do metamorfismo e modificar essa rocha até formar uma nova rocha metamórfica, que por sua vez pode sofrer soerguimento e recomeçar o ciclo. Mas, se a temperatura e a pressão for tanta, esse material pode se fundir e se transformar em um magma, tanto a partir da rocha metamórfica, quanto a partir da própria rocha sedimentar que passou direto ao estado de fusão. Esse magma pode se alojar em zonas da litosfera, em subsuperfície, ou extravasar para a superfície, formando as rochas ígneas intrusivas e extrusivas, respectivamente. Essas rochas também podem ser soerguidas pela tectônica e recomeçarem o ciclo. No entanto, podem sofrer o aumento da pressão e da temperatura e se transformarem em uma rocha metamórfica, ou até mesmo se fundirem novamente, formando o magma. E assim o ciclo continua, sendo cíclico, contínuo e infinito. Já ouviram falar nessa frase? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bom, o ciclo das rochas é exatamente isso. E o que aprendemos nessa aula? Vimos que o sistema Terra é uma rede de inter-relações entre os geossistemas da atmosfera, hidrosfera, biosfera e geosfera. Internamente, a Terra pode ser dividida de duas maneiras, de acordo com a sua composição química, sendo a crosta, o manto e o núcleo, e de acordo com suas características físicas, sendo a litosfera, a astenosfera, a mesosfera e a endosfera, sendo a base para a tectônica de placas. A litosfera é fragmentada e esses pedaços são chamados de placas tectônicas. As placas deslizam sobre um material plástico chamado astenosfera e se movimentam pela ação de correntes de convecções oriunda pela energia térmica liberada pelo núcleo e pelo manto. Vimos que o ciclo de Wilson é um ciclo completo de abertura e fechamento de uma bacia oceânica e podemos identificar cada etapa em feições atuais do nosso planeta. Entendemos um pouquinho sobre as zonas de subducção e de soerguimentos. São 3 os tipos de rochas observados no nosso planeta. As rochas ígneas, com a sua gênese associada ao resfriamento do magma, podendo ser do tipo intrusiva ou extrusiva e os tamanhos dos cristais estando relacionado ao tempo de resfriamento. As rochas sedimentares são formadas por sedimentos originados durante o intemperismo e erosão, que são transportados, depositados, soterrados, compactados, cimentados
até virarem uma rocha sedimentar. E as rochas metamórficas, sendo o produto das modificações de uma rocha pré-existente devido ao aumento da pressão e da temperatura no estado sólido. Por fim, o ciclo das rochas, sendo a inter-relação de processos internos e externos na formação, transformação e destruição de rochas ao longo do tempo geológico. Um processo contínuo, cíclico e infinito, mostrando que a Terra é um planeta vivo em contínua modificações. Deixo aqui então essa figura para contemplação e espero que tenham gostado da aula. Deixo aqui o meu contato, qualquer dúvida é só falar comigo ou com o tutor da sua turma. Tchau, tchau!